Buenos días, hermanos. Buenos días. Gracia y paz. Estamos una vez más aquí para adorar a Dios y escuchar de su palabra. Y yo invito a ustedes a que abran sus Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículos 16 adelante. Hoy haremos la lectura del texto del sermón en dos partes, porque el sermón va del versículo 16 del capítulo 3 hasta el versículo 16 del capítulo 4. Entonces, yo voy a hacer la lectura, capítulo 3, versículos 16 hasta 16. Hasta el 22 y después leeré el capítulo 4 de 1 hasta 16. Eclesiastés capítulo 3, 16. Vi más debajo del sol, em lugar del juízo, aí impiedade, em lugar de la justicia, aí iniquidade. E dirigió em mi coração, al justo e al impío juzgará Deus, porque aí há um tempo para todo lo que se quer e para todo lo que se hace. Dije em mi coração, es assim por causa de los hijos de los hombres, para que Deus los pruebe e para que vean que ellos mismos são semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que las bestias, porque todo es vanidad. Todo va al mismo lugar. Todo es hecho del polvo. Y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Hasta aquí. Más adelante, en la exposición del sermón, vamos a hacer la lectura del capítulo 4 de 1 hasta 16. César, creo que tiene alguien buscando una dirección allá. Hermanos, este es el quinto sermón de nuestra serie, La vida bajo el sol y delante de Dios. A lo largo de este camino por Eclesiastés hasta el capítulo 3, versículo 15, el predicador nos ha conducido con honestidad por las grandes preguntas de la existencia humana, siempre desde la tensión entre lo que vemos debajo del sol y lo que solo puede entenderse correctamente delante de Dios. Hemos aprendido primero que la vida bajo el sol, cuando es observada sin referencia a Dios, es vanidad, trabajo, placer, sabiduría y logros humanos no pueden por sí mismos dar sentido duradeiro a la existência.
Luego vimos que a sabedoria humana é limitada, aunque é melhor que a necessidade, não pode controlar o futuro de proteger-nos do dolor. Mais adelante, irmãos, o predicador nos mostrou que Deus é soberano sobre os tempos e sobre as estações, e que há um tempo determinado para cada propósito bajo o cielo, aun quando nós não compreendamos plenamente seu desenho. E finalmente aprendimos que quando nós não compreendamos plenamente seu desenho, Deus ha puesto eternidade en el corazón del ser humano, pero sin permitirle abarcar completamente su obra, para que viva en independencia, temor y confianza. Hasta Eclesiastés capítulo 3, verso 15, el énfase ha sido claro. Salomón ha dejado claro que Deus gobierna o tempo, Deus dirige a história, e Deus chama ao ser humano a temer-lhe, a receber com gratidão sua porção em meio de mundo limitado. Agora, irmãos, em Eclesiastés capítulo 3, verso 16, hasta capítulo 4, verso 16, o predicador dá um passo mais profundo e doloroso à vez. Ele nos mostra que, aunque Deus governa soberanamente, a vida bajo el sol sigue marcada por la injusticia, por la muerte, por la opressão e por la vanidade del poder. E aqui surge a tensão que esse sermão enfrenta. Como viver delante de Deus quando a realidade que vemos parece contradizer sua justiça? Podemos resumir esse sermão em as seguintes palavras: quando a injustiça hiere, a muerte humilha e a vida parece absurda, Deus sigue governando e seu juízo final dá sentido a tudo o que hoje entendemos. E nesse passagem, o predicador nos mostra 4 realidades duras da vida debaixo do sol, não para destruir nossa fé, mas para purificá-la e orientá-la corretamente. Vamos então mirar o texto, observando primeiro a injustiça que escandaliza, segundo, a muerte que iguala, terceiro, o sofrimento que desumaniza, e quarto, a vanidade que esconde o vazio humano. E ao final, veremos como essas verdades nos conduzem a uma esperança mais firme em Deus. Então, com essa perspectiva em mente, passemos agora à primeira observação do predicador: a injustiça que escandaliza. Miremos o versículo 16 e 17 do capítulo 3, outra vez. Vi mais debaixo do sol, em lugar de juízo, aí impiedade. Em lugar de la justiça, aí iniquidade. E dije eu em meu coração: ao justo e ao impío juzgará Deus, porque aí há um tempo para todo lo que se quer e para todo lo que se hace. Hermano, Salomão começa com uma ensina profundamente perturbadora. Em lugar onde se esperava justiça, que havia impiedade. Havia
impiedade, e em lugar de onde se esperava rectitude havia injusticia. Os tribunales estabelecidos por Deus como instrumentos de ordem e proteção estavam corrompidos. Aún mais grave, os espaços onde se esperava uma resposta moral e espiritual também estavam contaminados. O predicador não trata esta situação como uma anomalia menor, mas como algo que hiere profundamente a consciência humana. A injustiça é escandalosa precisamente porque contradice o caráter de Deus e o propósito para o qual as autoridades foram instituídas. Irmãos, a Escritura é clara em afirmar que toda autoridade humana existe bajo a soberania divina e será chamada a rendir contas. Sin embargo, Salomão não conclui que Deus haya perdido o controle. Ele afirma com convicção: Deus juzgará ao justo e ao impío. A justiça divina não está ausente, está, por assim decirlo, aplazada. Há tempo determinado por Deus para cada obra e cada juízo. E esta afirmação preserva, meus irmãos, uma verdade central da fé reformada. Deus governa moralmente o mundo, incluso quando esse governo não é imediatamente visível. Irmãos, quando eu miro a meu país e vejo a injustiça do poder judiciário, eu não dejo de pensar em duas coisas. Primeiro, que os que praticam a injustiça vão a rendir contas a Deus e que Deus não deixou de governar, de exercer seu domínio, seu governo sobre todos. O salmista Asaf passou por uma luta similar. Leemos uma parte do Salmo 73 e aí vimos que o salmista Asaf passou por uma luta similar. Ao contemplar a prosperidade de los impíos e a aparente inutilidade de la piedade, sua fé casi tropeçou. A injustiça lhe parecia escandalosa, incompatível com o governo justo de Deus. Pero o ponto de inflexão ocorre quando o salmista entra no santuário de Deus e compreende o fim de los malvados, compreende o fim de los impíos. Ali não desaparece a injustiça presente, pero se reubica dentro do juízo futuro de Deus. Assim também Salomão, meus irmãos, nos ensina que a injustiça presente não nega a justiça divina, mas la pressupone. Se o mal não fosse real e ofensivo, o juízo não seria necessário. A opressão que não tem consolador clama por um Deus que juzga rectamente. A injustiça, portanto, não é evidência da ausência de Deus, senão do pecado humano que hace indispensável sua intervenção soberana. Pero, ao reflexionar sobre a injustiça,
Salomão nos conduz a uma realidade aún mais profunda e humilhante. Passemos então a considerar a segunda observação do texto, a muerte que iguala. Versículos 18 a 22 do capítulo 3. Dije em mi coração, es assim por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe e para que vejam que ellos mesmos são semelhantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres e lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como muere los unos, así mueren los otros. E uma mesma respiração tem todos. Ni tiene mais el hombre que la bestia, porque todo é vanidade. Todo va ao mesmo lugar. Todo é hecho del polvo e todo volverá al mesmo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esa es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Hermanos, después de observar la injusticia, ¿qué hace Salomón? Salomón dirige su mirada a una realidad aún más universal y humillante. Salomón vuelve su mirada a la muerte. Él afirma que desde la perspectiva de la vida bajo el sol, el destino físico del ser humano não parece distinto de los animales. Ambos mueren e ambos regressam ao polvo. Esta afirmação de Salomão aqui não pretende negar a dignidade humana, nem a imagem de Deus, pero se propõe a confrontar o orgulho humano e desmantelar a ilusão de autossuficiência. Nós somos autossuficientes. Convém subrayar aqui que Salomão não está negando que o ser humano seja portador da imagem de Deus. Ao contrário, Salomão está mostrando quão profundamente essa imagem ha sido humilhada por el pecado. A comparação com as bestias não é uma comparação de essência, não é uma comparação ontológica, sino existencial. Habla de nossa fragilidade, não de nossa essência. O predicador afirma que Deus permite essa realidade para provar a los hijos de los hombres, es decir, para hacerles ver quiénes são realmente. A muerte, hermanos, atua como um maestro severo que recuerda ao ser humano sua condição criada e caída a la vez. Aqui Salomão se situa claramente em la linha de Gênesis 3. Polvo eres e ao polvo volverás. La morte não é natural nem neutral. É consequência do pecado. É consequência da expressão de juízo divino sobre o mundo quebrantado. Sin embargo, Salomão não adopta uma visão materialista da existência. Quando pergunta quem sabe se o espírito do homem sube arriba, não está negando a vida futura. Está expressando a limitação do conhecimento humano quando observa a realidade solo desde abaixo. A pergunta não é escéptica, incrédula, pero sim pedagógica.
O ser humano não controla seu destino, nem possui domínio sobre o mistério da vida e da morte. É disso que está tratando Salomão. O próprio livro de Eclesiastes responde a esta tensão mais adiante, quando afirma que o polvo vuelve a la tierra, pero el espírito vuelve a Deus que lo dio. Desse modo, irmãos, a reflexão sobre a morte não elimina a esperança. Ao contrário, la purifica. La muerte humilha al ser humano para que viva delante de Deus com temor, independência e sobriedade, não com arrogância, nem tampouco com autossuficiência. Por isso, o predicador conclui que o ser humano deve alegrar-se em seu trabalho e recebê-lo como sua porção, e por lo tanto com gratitude delante do Senhor. Não se trata de viver sem um horizonte eterno. Não é disso que o texto está falando, sino de viver responsavelmente e no presente, sabendo que a vida será finalmente evaluada por Deus em sua totalidade. Pero se a muerte, irmãos, igual a todos, o texto nos mostra que o sofrimento humano introduz uma herida aún mais profunda. Passemos agora à terceira observação do texto: o sofrimento que desumaniza. Capítulo 4, versículos de 1 a 12. Me volvi e vi todas as violências que se hacen debaixo do sol, e aqui as lágrimas de los oprimidos, sem ter quem los consuele, e a força estava em la mano de seus opressores, e para eles não havia consolador. E alabei eu a los finados, los que já morreram, mas que a los vivientes, los que vivem todavia. E tuve por mais feliz que uns e outros, ao que não ha sido aún, que não ha visto as malas obras que debaixo do sol se hacen. He visto asimismo que todo trabalho e toda excelência de obras despierta a envidia del hombre contra su prójimo. Também isto é vanidade e aflicção do espírito. El necio cruza sus manos e come sua mesma carne. Mas vale um punho lleno de descanso que ambos punhos lleno com trabalho e aflicção de espírito. Eu me volvi outra vez e vi vanidade debaixo do sol. Está um homem solo e sem sucessor, que não tem hijo ni hermano, pero nunca cessa de trabalhar, nem seus olhos se saciam de suas riquezas, nem se pergunta: para quem trabalho eu? E defraudo minha alma del bem. Também isso é vanidade e duro trabalho. Melhores são dois que um, porque têm melhor paga de seu trabalho. Porque se caírem, el uno levantará a seu companheiro, pero ai del solo, que quando caírem, não haverá segundo que o levante. Também, se dois dormirem juntos, se calentarão mutuamente. Mas, como se calentará um solo? E se algum prevalecer contra um, dois lhes resistirão, e cordão de 3 dobleces não se rompe pronto. Ao começar o capítulo 4, Salomão vuelve a mirar a realidade que se despliega bajo del sol e se encontra com uma cena desgarradoras, lágrimas de los oprimidos, sem consolador. A injustiça já não aparece solo em las estruturas abstractas, sino em
rostros concretos em relações marcadas por abuso de poder e soledade extrema. Talvez pensamos em um trabalhador que não pode levantar sua voz por medo de perder seu sustento, em uma mulher que sofre em silêncio, ou el anciano olvidado que já não tem quem lo visite. O predicador, irmãos, não está apresentando uma estadística, pero sim está demonstrando lágrimas reais que caem sem testigos humanos. E o que temos aqui é que o poder está em las manos de los opressores, e os oprimidos não têm a quem acudir. Essa é a escena. E este lamento não é exagerado nem retórico. Os profetas de Israel levantaram a mesma denúncia, chamando ao pueblo a lavar suas mãos de sangue e a restabelecer a justiça, defendendo al afligido e al necessitado. A opressão não é só uma falha social, é uma afrenta direta ao caráter justo de Deus. Podemos ver Isaías 1, podemos ler Amós 5, e o que vamos ver são profetas que levantaram a mesma denúncia de la escena que descreve Salomão. O predicador aqui expressa a crudeza do sofrimento com palavras difíceis. Declara que os mortos parecem mais felizes que os vivos, incluso que quienes não han nascido parecem mais bendecidos. Essas palavras que Salomão utiliza não celebra a morte, tampouco promove o niilismo. Essas palavras expressam o peso real de uma vida marcada por la opressão, quando não há alívio imediato. A Escritura permite, irmãos, que esta tensão seja expressada sem censura espiritual, porque Deus não ignora o clamor do afligido. Pero Salomão continua. Salomão mostra como o pecado se manifesta também em la rivalidade cotidiana. O trabalho que foi dado como vocação se convierte em um instrumento de comparação, envidia e agotamento interior. A ambição não produz descanso, produz aflição de espírito. Pero o predicador também rechaça a pereza, mostrando que o abandono da responsabilidade é outra forma de autodestruição. E nesse equilíbrio afirma o valor de contentamento e de uma vida moderada diante de Deus. Em meio de esse panorama sombrio descrito por Salomão, surge uma verdade fundamental: melhores são dois que um. A comunhão não é uma estratégia pragmática. A comunhão é uma realidade criacional. Aunque esse texto suele aplicar-se ao matrimônio, e legitimamente pode hacerlo, sua enseñança principal é mais ampla que o contexto do matrimônio. Salomão está afirmando uma verdade criacional sobre a necessidade humana de comunidade, de cooperação, de ajuda mútua no mundo caído. O ser humano foi desenhado para viver em relação, para sostener e ser sostenido. A soledade intensifica o sofrimento.
mientras que la cooperación, el cuidado mutuo y la responsabilidad compartida reflejan el orden natural querido por Dios desde la creación. Pero aún esa verdad no elimina completamente la vanidad de la vida bajo el sol. El predicador nos conduce a una última observación. Versículos 13 al verso 16 del capítulo 4. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. En la sección final, Salomón dirige su atención al poder político y populacional y la popularidad. Describe aquí la caída de un rey viejo que no acepta consejos y el ascenso de un joven sabio que gana el favor del pueblo. Sin embargo, ese ascenso no es el final de la historia. Con el paso del tiempo, ¿qué ocurre? Incluso el joven admirado será olvidado. El predicador expone aquí para nosotros la inestabilidad del poder humano. La multitud es numerosa, pero su lealtad es pasajera. El aplauso no garantiza permanencia y la popularidad no produce descanso. Hermanos, la Escritura constantemente advierte claramente contra poner la confianza en príncipes o en seres humanos, cuyo aliento se desvanece y cuyos planes fracasan. Salmo 146. Jesús mismo advirtió que la vida no consiste en la abundancia de los bienes ni en la acumulación de reconocimiento. Cuando el poder y la aprobación humana se convierten en fuentes de identidad, revelan su vacío. Todo lo que depende de la opinión cambiante de los hombres está destinado a frustración. Hermanos, ese diagnóstico que Salomón presenta no es meramente un diagnóstico, digamos, sociológico. Es un diagnóstico profundamente teológico. El ser humano fue criado para encontrar su significado solamente delante de Dios, en Dios. Y cuando busca seguridad y valor en el poder, la fama o el éxito, se aparta de su verdadero fin. Solo Dios es eterno y solo su juicio es definitivo. Por lo tanto, todo intento de construir la vida fuera de la verdad termina en vanidad y aflicción de espíritu. Hermanos, esse diagnóstico de Salomão nos confronta com uma pergunta honesta: em que medida nosso valor personal está sendo definido por la aprovação de outros e não por la mirada constante de Deus, e não por minha relação com Deus? Com essas 4 observações do texto,
delante de nós, é momento de caminhar para a conclusão de esse sermão, considerando como essas verdades devem moldear nossa vida delante de Deus. Irmãos, Eclesiastes capítulo 3, 16 hasta 4, 16 nos apresenta uma visão honesta e sóbria da vida em um mundo caído. Não podemos deixar de mirar o mundo rechazando a verdade bíblica da caída. A injustiça existe e duele. Irmãos, talvez não estés bajo injustiça direta, pero aún assim nos duele ver a injustiça em nossa sociedade, que atinge a pessoas que amamos. A morte mesma nos recuerda nossos limites. O sofrimento expõe a profundidade do pecado humano, e o êxito, quando é absolutizado, revela seu vazio. Pero esse texto, irmãos, não nos conduz ao cinismo, mas a uma fé mais madura. Esse é o propósito do texto. À luz de toda a Escritura, sabemos que o juízo que se demora ha sido confiado a Cristo, que o sofrimento não é ignorado por Deus, que a morte não tem a última palavra. O mesmo Cristo que sofreu a injustiça mais grande jamais cometida, foi vindicado por el Padre em la ressurreição, assegurando-nos que o silêncio de Deus nunca é indiferença, é paciência redentora. Por isso esse passagem nos chama a responder de maneira concreta e fiel. Primeiro, somos chamados a confiar em la justiça final de Deus, aun quando a injustiça presente nos desconcerte. A fé bíblica descansa em el caráter de Deus, não em la aparência del momento. Segundo, somos chamados a viver com humildade diante da realidade da morte, reconhecendo nossa dependência de Deus e usando responsavelmente o tempo e os dones que Ele nos concede. Terceiro, somos chamados a rechazar a opressão e a rivalidade, e a cultivar relações marcadas por el cuidado, a cooperação, o contentamento, refletindo o desenho criacional de Deus para a vida humana. Quarto, somos chamados a não poner nossa esperança em el poder, a fama ou o reconhecimento humano, senão a viver delante de Deus, sabendo que solo sua evaluação é eterna e verdadeira. Irmãos, que o Senhor nos conceda um coração sábio para viver em meio de um mundo quebrado, uma fé firme em seu governo justo e uma esperança viva no dia em que todo o torcido será endereçado delante de seu trono. Amém? Vamos orar. Padre Santo, graças, porque aunque a realidade no mundo caído seja dura, aunque a injustiça hiere a nós,
Aunque somos afectados por el pecado y sufrimos las consecuencias del pecado en nosotros y del pecado de otros, podemos poner nuestra confianza en ti y podemos descansar en el Señor. Padre, gracias, porque um dia o Senhor nos alcançou por graça e nos salvou e perdonou nossos pecados. E aunque esta realidade da salvação não nega a realidade contínua do pecado no mundo, o Senhor não nos ha deixado sem direção. O Senhor nos ha dado Su Espírito que habita em nós, que nos sella, que nos guia, que nos ensina, que nos protege, que nos corrige. E também o Senhor nos ha dado Sua palavra. Padre, em meio deste mundo completamente corrompido por el pecado, te pido que fortaleça nossa fé e nossa esperança no Senhor, que sigamos mirando hacia el regresso de Cristo, hacia a glorificação final, donde cada um há de rendir cuentas delante de ti. Padre Santo, te pedimos que perdones a nossos pecados e que mires a nós através dos méritos de Cristo e nos ajude a viver a vida de maneira que honre a Ti e que reflita Tu glória através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hermanos, agora vamos ter a Santa Cena. E como de costume, eu quero ler para vocês o texto bíblico que está em 1 Coríntios capítulo 11. A partir do versículo 23. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também os he ensinado, que o Senhor Jesus, na noite que foi entregado, tomou pão e, havendo dado graças, lo partiu e dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced isto em memória de mim. Asimismo tomou também a copa, depois de haver cenado, dizendo: esta copa é o novo pacto em mi sangre. Haced isto todas as vezes que bebieres em memória de mim. Assim, pois, todas as vezes que comieres este pão e bebieres esta copa, a muerte del Senhor anunciais hasta que Ele venga. De maneira que qualquer que comiere este pão ou bebiere esta copa del Senhor indignamente, será culpado del cuerpo e da sangre del Senhor. Portanto, pruebe-se cada um a si mesmo e coma assim del pão e beba de la copa. Porque el que come e bebe indignamente, sem discernir o cuerpo del Senhor, juízo come e bebe para si. Por lo qual há muitos enfermos e debilitados entre vosotros, e muitos duermen. Se, pois, não examinássemos a nós mesmos, não seríamos juzgados, mas sendo juzgados, somos castigados por el Senhor, para que não seamos condenados com el mundo. Assim que, hermanos míos, quando se reunís para comer, separai-os uns a outros. Hasta aqui.
Hermanos, la cena del Señor, Jesús mismo la instituye. E não podemos acercar-nos a esta mesa de maneira leviana, sem fé, sem arrependimento. E de maneira general, entendemos que os que podem participar da mesa del Senhor são aqueles que já foram bautizados, que já professaram publicamente sua fé e que estão em comunhão com Deus e não bajo disciplina. E aqui, irmãos, para os que vão a participar da cena en esta mañana, recuerda las instrucciones de Pablo en ese capítulo 11, en el texto que acabo de leer. Como cristianos, nos acercamos em humildade, reconhecendo esse sacramento como um meio de graça que Deus aprovou isso para nós. Ao participar, somos alimentados por Cristo. Não entendemos a cena do Senhor ou seus elementos da mesma maneira que os católicos romanos. O pão sigue sendo pão, a copa sigue sendo a copa. Não se transforma em carne e sangue de Cristo, como os católicos entendem. Pero, aunque são elementos da vida cotidiana, é separado nesse momento e apontam para uma realidade espiritual que acabamos de ler nas Escrituras. Então, esta mesa não é para aqueles que não han cometido pecado, pero aqueles que cometeram pecado põem sua vida diante de Deus, pedem perdão a Deus e assim podem participar. Então, aqueles que já foram bautizados, confessaram sua fé em Jesus, reconhecem seus pecados e a luta permanente contra a tentação e o pecado. Então, são invitados a participar do pão e da copa. Irmãos, eu vou orar e em seguida eu vou distribuir o pão e a copa. E como de costume, tomamos os dois elementos e esperamos que os que vão participar tenham em suas mãos para participarmos juntos. Vamos orar. Padre, graças por este privilégio e por esse meio de graça que é a cena do Senhor. Aqui nós recordamos o sacrifício de Cristo na cruz del Calvário por nós, por seu povo, por seus elegidos, desde antes da fundação do mundo. Padre, nos acercamos com a certeza do perdão de nossos pecados. Reconhecemos nossa dependência de Ti, necessitamos ser santificados por Tu palavra dia tras dia. E agora, Padre, que vamos a tomar do pão e da copa, pedimos que o Senhor mesmo fortaleça nossa fé, nos haga crescer em la comunhão contigo, crescer em santidade de vida, e que ao participar da cena do Senhor, como diz o texto, anunciamos a morte de Cristo hasta que Cristo venga, e que hasta que Cristo venga, o Senhor nos impulse a compartilhar o Evangelho, a dizer ao mundo o que Cristo ha hecho na cruz del Calvário, e que dessa maneira o Senhor pueda salvar aqueles que o Senhor ha destinado para a salvação.
Así nosotros oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. César. Hermanos, el texto que acabamos de leer dijo que el Señor Jesús, tomando el pan, dio gracias y entregó a sus discípulos diciendo: tomad y comed de él todos. De igual manera, Jesús tomó la copa, dio gracias y entregó a sus discípulos diciendo: bebed de él todos. Pongámonos de pie y yo voy a pedir al hermano César en esta oración antes de la bendición apostólica que ponga delante del Señor la Iglesia Evangélica de Cuba, a los hermanos que tenemos allá, que han pasado por diversas pruebas en varias áreas de su vida. Entonces, que pongámonos delante del Señor en esta oración, pidiendo por los hermanos de la Iglesia en Cuba. Vamos a orar. Señor y Padre bueno, gracias damos nuevamente en esta mañana, porque tú eres Dios, tú eres quien gobierna todos los destinos de la humanidad. Señor, en este momento ponemos delante de tu trono a la iglesia cristiana en Cuba. A la iglesia en Cuba, Señor. Señor, ellos están confrontando desde hace mucho tiempo situaciones de escasez, de restricción de su profesión de fe. En sus reuniones se les cuelan personas que son parte del gobierno y escuchan y examinan todo lo que se hace dentro de las iglesias. Sea que estas reuniones o cultos se hagan en casas o se hagan en capillas. Padre, más ahora la preocupación es mayor, porque sobre la isla se cierne el peligro de una invasión, de un desmantelamiento del gobierno, del régimen. Y ellos presumen, la iglesia en Cuba presume, Señor, que si con el gobierno sin invasión estaban mal, posterior a la invasión podrán estar peor. Señor, que la escasez se va a sumar a la falta de luz, a la falta de agua y a todo lo que anteriormente tenían. Señor, pedimos por ellos para que tú les cuides, Señor. Pedimos por ellos para que tú les asistas. Señor, pedimos por los cristianos en Cuba que han podido, Señor, de manera resiliente desarrollar su fe en Cristo, aún a pesar
de los múltiples obstáculos que ellos han tenido de manera cotidiana. Señor, nosotros sabemos que tu iglesia a través de Victoria ha crecido siempre abonando el terreno con sangre, con persecución, con desalojos, con martirio. Padre, te pedimos entonces que tú bendigas, protejas, cuides y sustentes a la iglesia en Cuba, aquellos fieles que humildemente mantienen su fe, pero que ven que en su alrededor se ciernen siempre cosas contrarias, la violencia. Señor, nosotros te agradecemos porque ellos han pedido que oremos por ellos, pero también, Señor, aprovechamos para agradecerte que aquí en Panamá nosotros podemos vivir nuestra fe sin ningún tipo de restricción. Y que en el caso que se dé en algún momento nosotros podamos copiar el ejemplo de la iglesia en Cuba y seguir de manera fiel, seguirte de manera fiel a ti. Te agradecemos, Señor, y te bendecimos, Padre, porque tú esto nos lo permites ver para que nosotros tomemos ejemplo y actuemos así. Gracias, bendito Dios. Amén. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, recibamos la bendición. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios el Padre, el consuelo y la capacitación del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros